interessante, ele que é planejador de finanças pessoais, o André Novaes. Tudo bem, André? Seja bem-vindo ao meu lugar de conta do IPCB. Obrigado pelo convite. André, como é que a pessoa que está nos assistindo hoje, a mãe, o pai, a avó, né, hoje dia da avó, pode orientar filhos e netos em relação ao valor, à importância do dinheiro? Evitar desperdício, consumo desnecessário. Infelizmente a gente vê hoje não só adultos, mas crianças, né, aquele consumo excessivo, e finanças pessoais. Por que é importante desde cedo ensinar a criança o valor do dinheiro? É uma excelente pergunta, um excelente tema, e aproveitando os parabéns para as vovós. Eu acho que quando a gente fala de dinheiro, a gente está falando acerca de escolhas, basicamente. E é muito importante a gente poder ensinar as crianças, desde cedo, a aprender a fazer essas escolhas. Né? É um uso consciente do dinheiro que elas têm. E o mais importante é o papai e a mamãe servir como exemplo prático para essas crianças sobre como fazer um uso positivo e dinâmico desse dinheiro. Então a gente sempre orienta papai, mamãe, minhas vovós também podem desempenhar um papel extremamente importante nisso, que é organizar reuniões da família, onde vocês sentam de fato e começam a conversar, a bater um papo sobre basicamente as expectativas de vocês, os sonhos de vocês. Eu acho que uma maneira legal, Tati, da gente começar isso talvez não falando sobre o dinheiro, né? Mas quais são os projetos dessa família, quais são os sonhos dessa família. Por exemplo, só para ficar aí uma dica prática. Essa família quer fazer uma viagem muito jóia. Talvez no verão, no próximo verão que está chegando, a gente quer levar a criançada para a praia. Né? Vamos então reunir essa família desde já e tentar entender o que a gente precisa fazer de hoje até dezembro, nas férias da criançada, ou até janeiro, para a gente poder então passar lá uma semana, 10, 15 dias na praia. E aí talvez colocar todo mundo para trabalhar para esse mesmo objetivo. E aí a gente pode então trazer uma pauta de apagar a luz quando a gente acende, de ir no supermercado. A gente pode levar uma dica sobre se criança 10 ou não ir no supermercado também, tá? Mas quando ir no supermercado, fazer escolhas dentro dessa agenda um pouco maior, ou seja, vamos evidenciar o benefício, o prêmio que uma criança pode ter se ela souber fazer escolhas bem feitas, do que evidenciar só essa parte do dinheiro também. Elas são novinhas ainda, e acho que se a gente evidencia o benefício, elas tendem a ter uma aderência, elas curtem mais esse bate-papo todo de grana. Aprende brincando e já pensando nesse passeio, nessa viagem. Olha como fica leve, né? Olha como um papo de grana, claro, é um papo de adulto, mas as crianças podem sim, de fato, já fazerem parte dessa conversa desde cedo. Você, papai e mamãe, vovô, vão fazendo um exemplo para essas crianças sobre como dialogar e sobre como cuidar com esse dinheiro. Tem mais uma perguntinha da Nilvana, de Pouso Alegre, Minas Gerais. Um beijo para você, Nilvana. Obrigada pela audiência e participação. Tati, gostaria de saber qual o valor indicado pelo André para a semanada. Meu filho tem 4 anos e ainda não recebe nem mesada, nem semanada. E ela gostou da ideia da semanada. Mas ela está meio indecisa. Que valor começar? Olha, não existe muito uma regra básica para a gente estipular um valor, mas existe um meio para a gente poder estipular esse valor, talvez dentro da sua realidade. Tenta ver por que meu filho usaria esse dinheiro aos 4 anos de idade. Quais são as coisas que ele gosta de comprar, que ele comumente me pede para que eu, papai, mamãe, vovó, tia, compre, e começa a dar esse dinheirinho para a criança e que ele faça algumas escolhas sobre isso também. Talvez aos 4 ainda seja um pouquinho cedo para a gente dar essa responsabilidade, essa atribuição para a criança. Mas a gente sabe que tem criança aos 4 anos que está super, ultra espertinha nesse papo todo. Então, se a gente tivesse que criar alguma regra para não te deixar sem resposta, talvez estabeleça aí R$1 para cada ano de idade que ele tenha por semana. Então, aos 4 aninhos, R$4 por semana. Se a gente tivesse que imaginar 4 semanas por mês, daria uns R$16 de mesada. Agora, veja se com esses 4 ele consegue fazer bom uso para aquilo que você já sabe que ele fará uso como destino desse potencial dinheiro. Mas é uma regra que tende a não falhar. Né? R$1 para cada idade. Se tivesse 6 aninhos, R$6 por semana. Então, seria uma regra básica. Mais uma participação da Márcia de Bataguaçu. Um beijo para você, Márcia. Tati tem um filho de 3
anos e como qualquer criança da sua idade não tem noção de dinheiro. Meu marido e eu somos professores e desde quando nosso filho tinha 2 anos de idade, hoje ele tem 3, tem o hábito de fazer economia no cofrinho que ele deseja um brinquedo caro. Por exemplo, ele queria muito um carrinho de pedalar de um personagem desenho infantil da moda. Esse carrinho custava por volta de R$ 400. Ficamos 3 meses guardando dinheiro no cofrinho dele e ao final minha sogra ficou com pena do menino de esperar tanto tempo e completou com R$ 100 que faltavam para comprar o carrinho. Estou no caminho certo? A Márcia questiona. Então, o filho de 3 anos queria um carrinho, custava R$ 400. Eles foram guardando no cofrinho, conseguiram R$ 300. E aí faltava mais algumas semanas para dar os R$ 100 faltantes. A sogra ficou ali com dó e deu R$ 100. Isso pode ou não? Olha, não dá para a gente dizer também que não pode. Vovós, a gente sabe como as vovós são. Né? E eu vejo hoje a minha mãe, que é vovó, ela se derrete também. Agora, eu acho que se uma vez isso aconteceu, dialogue, né? Traga as vovós, sogro e sogra, para a equação e fale, olha, a gente está num processo de educação financeira para o nosso filho e a gente criou uma regra para isso, a gente criou um diálogo, uma dinâmica para isso acontecer. Então, vovó, se você quer colaborar, talvez colabore dando uma semanadinha, uma mesadinha também para o seu neto, mas deixe que ele aprenda a fazer essas escolhas e que ele entenda as consequências dessas escolhas. Hoje, muito papai e muita mamãe está com muito medo de privar os seus filhos de escolhas. E a gente não está criando lá um adolescente muito preparado, porque a vida é acerca de escolhas e a vida é acerca das consequências dessas escolhas. Então, tentem segurar um pouquinho esse desejo de querer, falta tão pouquinho, ele quer tanto aquele brinquedo, acreditem, ele vai gostar muito mais dessa educação que ele vai ter, por ter que esperar um pouquinho mais e chegar por conta própria no objetivo, do que esse carrinho que ele conseguiu agora. Não é fácil, mas acho que você é capaz. A gente separa, você comentou no bloco anterior, tinha algumas dicas em relação à criança e visitas aos supermercados. A gente deve levar nosso filho aí nas horas das compras e se levar, qual a melhor atitude, segundo a sua avaliação? Olha, eu acho que a dica vai estar para papai e mamãe, não vão ao supermercado com fome. É um estrago. Quando a gente vai ao supermercado com fome, a gente quer comprar um monte de coisas que a gente não precisa, e a gente compra muito mais coisa do que a gente havia se programado para comprar. Então, antes ainda de falar da criança, papai e mamãe, façam a lista, ela funciona, pode dar um pouquinho de trabalho, mas vai te economizar um bom dinheiro ao final da compra do supermercado. A gente chegar um ano, então, é quase uma viagem que você vai poder fazer, acredite. E não vá com fome. Quanto à criança, não precisa levar quando ela é muito nova. Tá? Existe ali todo um entendimento das embalagens que desenham os personagens. Você percebeu que a bolacha fica sempre na altura que a criança só estica a mãozinha e pega? Aquilo não é à toa, né? Tem todo um trabalho pensado para aquilo ser do jeito que é. Então não precisa levar a criancinha muito novinha no supermercado, não. Agora, a partir do momento que ela tem também seus 7, 8 anos de idade, leve. Mas faça da ida ao supermercado como um evento de educação também. Mostre para a criança o que vocês vão comprar e o que vocês não vão comprar, o que é supérfluo e o que não é. E como você pode ajudar a criança? Ajude, peça para ela fazer a listinha junto com vocês. Né? De novo, é um grande bate-papo em família, acima de tudo. Né? Então, pode levar, não muito novinho, a partir de uma certa idade, mas dialogue e mostre o que vocês estão comprando e por que vocês estão comprando aquilo que vocês estão comprando. Acho que essa é a dica. Adriano Vaz, aí, coordenador de finanças pessoais, participou do nosso serviço de bate-papo. Quero muito agradecer a sua presença. André, faço aí o convite para você retornar numa próxima ocasião para dar mais dicas para os pais ensinarem os filhos e também dicas para os papais. No crédito dívida, cheque especial, cartões de crédito. Um montão de dicas. Adorei o convite, muito obrigado. À disposição. Obrigada, André.